Olá, hoje a gente vai mergulhar numas alegações, umas discussões sobre um suposto plano do STF, o Supremo Tribunal Federal, para, assim, interferir nas eleições de 2026. Isso. E a gente está se baseando aqui em interpretações, né? Principalmente de uma matéria da Folha de São Paulo e também numa coluna do Deltan Dallagnol, lá na Gazeta do Povo. Tem um vídeo dele também discutindo isso. Exato. A ideia é tentar entender o que essas fontes levantam sobre as ações do Supremo, né? E o que isso poderia significar politicamente. Uhum. Ok, então vamos lá. A discussão toda parece girar em torno daquele inquérito, né? O das milícias digitais. Sim, esse mesmo. É o ponto central, parece. Oficialmente, ele foi criado para investigar redes que atacariam a democracia, né? Desinformação, ataques às instituições, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. E é um inquérito que já deu o que falar, né? Sobre limites, duração. Pois é. E aí entra a Folha de São Paulo. A reportagem que a análise do Dallagnol cita diz que ministros do STF estariam defendendo prorrogar esse inquérito. Prorrogar. Até quando? Até depois das eleições de 2026. A justificativa que o jornal apresentou seria, assim, uma previsão de cenário político mais turbulento. Ah, entendi. Tipo por causa do julgamento do Bolsonaro, as próprias eleições. Exatamente. Isso segundo a matéria da Folha, como interpretada na análise. Tá, mas aí a coluna do Dallagnol, a outra fonte que a gente está olhando, tem uma leitura bem diferente disso, né? Completamente diferente. Lá na Gazeta do Povo e no vídeo também, o argumento é outro. Dizem que essa prorrogação não seria para investigar crimes que já aconteceram. Não. Seria pra quê, então, segundo essa visão? Lidar com crimes futuros, hipotéticos até. Crimes futuros. Mas isso pode... no inquérito? Então, a crítica é justamente essa, que isso iria contra a lei brasileira, que diz que inquérito investiga fato concreto que já ocorreu. Entendi a crítica. E a análise menciona mais coisas, né? Fala de uma articulação política do ministro Moraes, cita até o Globo. Isso. A análise usa essa notícia do Globo para dizer que o Moraes estaria contatando governadores aliados ao Lula. Pra quê? O objetivo, segundo essa alegação, seria incentivar esses governadores a concorrerem ao Senado em 2026, para tentar evitar uma maioria de direita lá. E como isso tudo se amarra com as eleições e o próprio judiciário, na visão dessa análise? Bom, a conexão que a análise faz é com a presidência do TSE em 2026. Quem assume é o ministro Nunes Marques. Certo. E aí a fonte alega que existiria uma desconfiança de outros ministros do STF sobre o Nunes Marques, se ele combateria a desinformação com o mesmo, digamos, rigor do Moraes. Entendi. Então o inquérito prorrogado serviria pra quê? Serviria, nessa interpretação, para o Moraes poder continuar intervindo no processo eleitoral, mesmo sem presidir o TSE, meio que passando por cima do Nunes Marques, entende? Nossa. A análise chama isso de golpe, é isso? Exatamente. A palavra usada na fonte é essa. Bem forte. E tem mais. Mencionam até uma questão internacional nesses supostos planos. Sim, é outra alegação que aparece. Dizem que o inquérito serviria também como um tipo de escudo, um colchão de segurança para o Moraes e outros ministros contra reações de fora. De fora como? Mencionam especificamente o Elon Musk e possíveis ações, sanções, talvez, dos Estados Unidos. Isso. Bastante coisa. E levanta aquela discussão sobre separação de poderes, imagino. Com certeza. A argumentação na análise do Dallagnol é que usar um inquérito criminal para fazer política externa seria uma usurpação de função. Função de quem? Do Executivo, né, da Presidência da República do Itamaraty, são eles que, pela Constituição, cuidam da diplomacia. A crítica é que o STF estaria invadindo a área de outro poder. Então, juntando tudo isso, qual é a conclusão que a análise do Dallagnol apresenta? Olha, a conclusão lá é bem direta. Questiona quem estaria, de fato, dando um golpe na democracia e aponta para o STF. Com base nessas alegações todas. Isso. O uso político do inquérito, investigar fatos futuros, tentar passar por cima do TSE, invadir competência do Executivo na política externa, tudo isso compõe o argumento da fonte. E ainda tem uma crítica à imprensa no meio disso, né? Sobre como a Folha cobriu. Tem, sim. A análise critica a Folha por supostamente ter apresentado a notícia da prorrogação de forma muito naturalizada, sem criticar as intenções ali por trás. E elogia a Gazeta do Povo, imagino. Sim, descreve a Gazeta como mais combativa contra o que a fonte chama de abusos do STF. É importante a gente frisar, né? Estamos relatando as alegações e as críticas que estão nessas fontes que analisamos. Não é a nossa opinião. Perfeito, bem lembrado. Bom, exploramos aqui várias camadas, né? Informações, interpretações bem diferentes sobre um tema que é, sem dúvida, complexo e sensível. Pois é. A análise dessas fontes mostra como existem narrativas conflitantes sobre as intenções, as ações de atores importantes no cenário político e jurídico do Brasil. Fica aquela reflexão, né? Sobre os desafios de entender, no meio dessa polarização toda, onde termina a atuação institucional legítima e onde podem começar, talvez, outras manobras. Exatamente. É um debate importante. Muito bem. Agradecemos a companhia de todos nesta análise aprofundada. Esperamos que tenha ajudado a entender melhor os diferentes pontos de vista sobre esse assunto. Até a próxima.